Meus amados, os irmãos que chegaram depois, que eu não pude ter a oportunidade de dar boa noite, o Senhor esteja abençoando. Hoje, certamente, os irmãos já perceberam que nós estaremos falando sobre santidade. E o tema está aí à frente: a santidade de Deus, padrão escolhido para a minha vida. Irmãos, falar sobre santidade é falar sobre um dos temas que mais nós vamos ver nas Escrituras. A glória de Deus é uma outra, mas a santidade está relacionada a praticamente tudo que envolve o Senhor, tudo que envolve a Deus. Só o termo santo aparece na Bíblia, para você ter uma ideia do quão é importante, do quão é enfatizado. Só o termo santo no Antigo Testamento, Kadosh, lá de Isaías capítulo 6, Kadosh, 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 santo, santo, santo é o Senhor, aparece 600 vezes, em suas mais variações, 100 vezes a mais, 700 vezes. E também no Novo Testamento iremos ver uma grande ênfase dos textos bíblicos relacionado a santo, Hagios, que até nós cantamos aqui, né? Hagios, Hagios, Kyrios, santo, santo é o Senhor. É interessante porque quando nós pensamos acerca da santidade de Deus, estamos aqui falando sobre o que Deus se interessa. Quando ele apareceu a Moisés, lembra? E ali o Senhor se manifesta através de uma sarça ardente. Aquele lugar onde o Senhor ali se revelou, passou a ser, pela presença do Senhor, um lugar santo. Tanto que o Senhor diz: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisas é um lugar santo. Mas não é só o chão, não é só o lugar. Nossas vestes diante do Senhor devem ser santas. Nosso falar diante do Senhor, um falar santo. Os objetos de culto, os objetos relacionados à adoração. Levítico, nós temos ali uma relação não só dos objetos, mas também do uso. Tudo deveria ser santo. A maneira de ministrar, os louvores que nós dirigimos ao Senhor devem ser louvores que revelam a sua santidade. Praticamente tudo na minha vida, tudo na sua vida, tudo relacionado a Deus envolve santidade. Então vem a pergunta: qual é o significado que você tem dado à santidade na sua vida? Não só o significado, mas a importância. Daí eu convido os irmãos a irem para o livro de Levítico, primeiro texto que nós estaremos vendo nesta noite. Antes de 1 Pedro capítulo 1, nós estaremos vendo Levítico capítulo 20, versos 7 e 8. Levítico capítulo 20, versos 7 e 8, diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Guardai os meus mandamentos e cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Se você percebeu a primeira vez em que o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo, você logo irá perceber que a nossa santidade é uma santidade que vai refletir a santidade de Deus. Deve ser reflexo na sua vida quem Deus é, o que Ele é para a sua vida e para todos. Mas se os irmãos perceberam, o verso 7, onde o Senhor diz: sede santos, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, ela está aqui com uma conjunção conclusiva. Diz portanto. E por que então nós encontramos esse termo? Porque nós temos então uma conjunção conclusiva.
porque a santidade, conforme o Senhor está chamando a nossa atenção aqui, está vindo depois de algumas coisas que ele tinha falado, que ele tinha revelado. Se você perceber rapidamente os versos anteriores, desde o verso 1, vai falar que coisas que o povo cometesse como delito, deveria ser punido com morte. E aí nós encontramos várias coisas em que o povo deveria ter muito cuidado, porque se ele cometesse algum desatino, se cometesse algum agravo, algum delito diante do Senhor, por ser povo do Senhor, ele deveria ser morto. E por quem ele deveria ser morto? Por aqueles que estavam ao seu redor. Ou seja, não só aquela pessoa que cometeu o delito deveria ser morto, mas aqueles que estavam ao seu redor não poderiam ser cúmplices. Eles tinham que denunciar o delituoso, eles tinham que denunciar o pecador, eles tinham que denunciar o ofensor. E aí ele começa então, por exemplo, aquele que desse o seu filho a Moloque. Moloque era um grande deus fenício, um deus em que tinha o ventre aberto e tinha os seus braços estendidos. E os pais então chegavam com os seus filhos e entregavam, ofereciam seus bebês a este deus Moloque. E os braços de Moloque então eram moles, eles se moviam. E o que acontecia? Quando a criança então era colocada nos braços de Moloque, aquela criança era jogada dentro do seu ventre e queimada, porque ali dentro do seu ventre tinha uma fornalha, era uma grande fornalha. E Deus diz: olha, quem oferecer seus filhos a Moloque deverá ser morto. Não somente quem faz isso, mas quem lida, quem tem participação, quem pratica a feitiçaria, ou quem pratica a necromancia, quem consulta os mortos, quem tem qualquer relação com pessoas que fazem tal coisa, também devem ser mortos. Mais ainda, aquele filho, quanto mais, conforme falamos no sermão passado, aquele filho que não tinha correção, aquele filho desobediente, aquele filho que amaldiçoasse os seus pais, note bem, esse filho também deveria ser morto. Imagine quantos filhos seriam mortos se isso fosse de fato colocado então como regra. Mas ainda a prostituição, a prática do adultério, o incesto, o homossexualismo, a bestialidade, todas essas coisas deveriam ser punidas com morte. E para que o povo não morresse, o Senhor então, no verso 7, então usa a conjunção use. Portanto, sede santos, santificai-vos, pois eu, Senhor, vosso Deus, guardai os meus mandamentos. E aqui nós encontramos o significado do chamado de Deus para mim e para você. O significado do chamado de Deus para a nossa igreja nos dias atuais, dias difíceis, e por que não dizer, dias de campo, dias em que o demonismo, dias em que as decisões a cada dia estão afrontando a Deus. Recentemente nós ouvimos acerca de um projeto de lei que tramitou na Câmara, que foi barrado, e esse projeto de lei apoiava o poliamor. Que poliamor? O amor de um homem para mais de uma mulher para mais de um homem. Só isso daí já é algo muito difícil de compreender. Mas esse poliamor tinha por trás então o amor do pai para com a filha, o amor do filho para com a mãe, ou seja, incesto, o poliamor, pela soberania de Deus. Isso foi barrado. Mas nós encontramos parlamentares, nós encontramos pessoas defendendo o incesto, defendendo a bestialidade. Nós encontramos pessoas defendendo tudo aquilo que nas Escrituras aqui está dizendo é passível de pena de morte. Mas aí você diz: mas eu não pratico isso, pastor. Tudo bem, amém, porque você não participa, amém, porque você não pratica. Mas você tem silenciado, você tem ficado calado.
Cuidado, porque quando nós calamos, nós também podemos estar sendo coniventes, e tanto a conivência como a prática é passiva de morte. E para que isso não ocorra, para a defesa do povo, o Senhor diz: santificai-vos, sede, pois, santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E primeiro significado aqui que o Senhor nos dá de como nós devemos pelo Senhor ser santos é entender que a santidade é termos de uma só condição. Meu amado, o que Deus está dizendo aqui no versos 7 e 8 é o seguinte: ou você é santo, ou você não é. Não há um meio termo. Com Deus não há o meio. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Sabe por quê? Porque à medida quem está dando, quem está estabelecendo, não é o homem, não é a variação, não é aquilo que muitas vezes nós encontramos, o meio termo, a conivência. Aqui é Deus que está dizendo que o povo deveria ser santo à semelhança dele, como ele era. E Deus é santo, puro, totalmente santo. Deus não é metade santo, meio santo. Não, Deus é santo. É o absoluto aqui. Não há um relativo na santidade. E neste sentido, ele está dizendo: olha, a santidade que eu chamo você a ser, a santidade que eu chamo você a participar, é uma santidade também absoluta. É uma santidade que deve ser nítida, compreendida, deve ser contundente na sua vida, para que você não morra diante de mim. Porque o maior perigo, irmãos, era a presença de Deus para qualquer pessoa. O perigo da pessoa morrer era porque se Deus chegasse a ela e ela não fosse santa, ela seria morta, ela seria consumida. E na história do povo hebreu, quantas e quantas histórias nós temos de pessoas que morreram face à presença de Deus. Quando o Senhor chegou ali, nós podemos lembrar os dois irmãos, os dois filhos de Arão. Nós podemos lembrar os dois filhos de Eli. Nós podemos lembrar de muitos outros. Uzá, que tocou na arca, querendo fazer o bem. Lembra quando a arca estava sendo trazida e Uzá bota ali porque a arca ia cair, e só em tocar ele foi então morto, consumido pela santidade de Deus. Porque para Deus ou é vida ou é morte. Porque para Deus ou é santidade ou é pecado. Ou você é santo ou você é profano. E neste sentido, a não busca da santidade dava um risco de morte. Deus tinha de advertir o povo acerca de si mesmo. Isaías capítulo 45, verso 22 diz: olhai para mim. Olha só, olha o que Deus diz em Isaías capítulo 45, verso 12: olhai para mim e sede salvos. Só há uma forma de você se salvar: você olhar para Deus. E o ato de olhar para Deus, certamente é porque o próprio Deus te dá a condição de olhar para Ele. Aqui é um eufemismo, maneira. Certamente ninguém jamais viu a Deus. Deus é Espírito. Mas a ideia é: me contemple em minha santidade. Claro, sendo você também santo. A não busca da santidade levaria qualquer um à morte. Deus não quer isso para o seu povo. Deus não quer isso para mim, Deus não quer isso para você. E a única forma então de nós não morrermos diante da santidade do Senhor é sermos como Ele é. Sermos como Ele é. Por quê? Porque a não permanência também em santidade gera morte. Versículo 8 de Levítico capítulo 20 diz: guardai os meus estatutos e cumpri-los. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, não só se santifiquem, mas guardem também o que eu vos ensino.
guardem também a minha lei. Ela vai dar a vocês uma segurança, ela vai dar a vocês a condição de vocês viverem na minha presença, sem estar atemorizados. E por que então o Senhor nos mostra isso? Porque Deus não queria consumir nenhum do seu povo. Deus não queria consumir. E Ele disse: eu sou o Senhor. Ele traz essa lembrança. Verso 7. Eu sou o Senhor. Não esqueça quem Deus é. A falta de santidade na vida de uma pessoa, ela se dá basicamente por isso: pelo esquecimento de quem Deus é. O povo, quando ele esquece quem Deus é, ele deixa de ser santo. É por isso que Isaías capítulo 45, versículo 12 diz: não tirem os olhos de mim, olhai para mim e sede salvos. Mantenha, meu amado, os olhos sempre no Senhor. É a maneira de você viver em segurança, é a maneira de você continuar vivo, é a maneira de você não atrair sobre você a ira de Deus por falta de santidade. Mantenha sempre os olhos no Senhor. O preço aqui da cobrança da não santidade é o herem. Essa palavra herem é Deus vai matar. Lembra de Jericó? Quando o povo entra em Jericó e Deus então se santifica em Jericó, o que Deus diz? Salvo a casa de Raabe, a família de Raabe, que escondeu os espias, tudo deve ser morto, nada deve ser deixado vivo. É o herem de Deus. Ele vai ser santificado até na morte do ímpio. Ele vai ser santificado na destruição de tudo que é impuro. Então, aquilo que é impuro, quando deixa de existir, acrescenta, nesse sentido, mais ainda o olhar e a necessidade de sermos santos. Deus há de destruir aquilo que não é santo, seja o que for, no mundo ou na sua vida. Deus há de destruir tudo aquilo que não é santo. É o herem de Deus. Deus há de dizer: só vai ficar com você aquilo que é santo, só vai ficar com você aquilo que lhe dá vida, só vai ficar com você aquilo que os meus olhos puderem contemplar. Já parou para pensar? É muito sério quando nós falamos de santidade, mas eu quero lhe dizer: não tenha medo, porque Deus só fala de santidade com um povo, o seu. Deus não fala de santidade com mais ninguém. Deus não revela a sua santidade a mais ninguém. Deus não exige santidade a mais ninguém, porque Deus se compromete somente a dar vida e a manter a vida do seu povo. Então, se você é povo de Deus nessa noite, você deve entender que quando Deus te chama para ser santo, quando Deus te chama para ver a santidade apenas como a única opção, é porque na verdade Ele está defendendo, procurando manter a sua própria vida. Santidade é uma salvaguarda. Santidade é uma salvaguarda. Salvaguarda só pode ser dado por alguém que tem autoridade. Olha, eu estou andando com uma carta de alguém que me deu essa garantia. Isso é uma salvaguarda. Os escravos, quando eles eram libertos, alforreados, falaram, eles recebiam então uma carta de alforria, sua salvaguarda. E eles tinham que, onde quer que eles fossem, andar com aquela salvaguarda. A nossa salvaguarda, ela ainda permanece. A nossa salvaguarda, ela existe. A nossa salvaguarda é a santidade. Você quer se manter vivo no mundo? Seja santo. Você quer se manter vivo diante de Deus? Seja santo. Porque é uma exigência para Deus a santidade. Em primeiro lugar, é isso. Considere então a santidade como a única condição de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, Deus nos chama então a sermos santos. Deus nos chama à santidade porque Ele de fato, isso significa receber a graça que Ele nos oferece. Ele diz aqui no verso 8: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Você conhecer do estatuto, você conhecer das leis de Deus, você conhecer dos mandamentos de Deus, é o que te dava então a condição de você poder cumprir as exigências de Deus.
Só que quando nós percebemos o intuito de Deus ao dar a sua lei, ao mostrar através da lei quem Deus era, essa forma não foi bem compreendida pelo povo de Israel, porque a lei é dada por aquele que ela representa, e a lei de Deus, nós sabemos que ela representa quem é Deus. Mas os homens procuraram cumprir por si próprio a lei, através dos seus esforços, e é impossível alguém cumprir a lei. Sempre foi impossível, desde o momento que Deus então deu a lei. Então a lei sozinha, ela não tinha a capacidade de resguardar a vida, porque era impossível a qualquer pessoa ser cumpridor da lei. Tiago reflete esse princípio. Aquele que guarda o mandamento, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, para a lei, você tinha que cumprir 100%. 99 não valia a pena. 99 não era nada, não valia de nada. Então, quem é que conseguiria então cumprir 100% da lei de Deus? Ninguém. Então você pergunta: então por que Deus deu a lei? Porque de fato a lei representava quem era Deus, mas a lei também apontava para algo mais que o Senhor ia trazer. Junto com a lei, você lembra o que mais Deus estabeleceu para que o homem pudesse se santificar, pudesse guardar os estatutos, pudesse observar a lei? O Senhor ofereceu o seu sacrifício, um cordeiro, desde Gênesis capítulo 3, quando o casal pecou. Deus sacrificou e os vestiu com peles de animal. O sacrifício de um cordeiro deveria então sempre estar andando com a lei de Deus. Então, a lei de um lado, sacrifício do outro, porque a lei sozinha não é capaz de se santificar. Lei e o sacrifício. E a lei de Deus, irmãos, sempre apontou para o cordeiro. A lei de Deus sempre apontou para o sacrifício, porque era o sacrifício a representação que os meus pecados estão sendo perdoados. É o sacrifício a representação de que aquele inocente está pagando por mim. É o sacrifício a representação de que aquele cordeiro representava o cordeiro pascal, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só como Deus é sábio. O Senhor nos convidando para sermos santos, como Ele é santo. Ele diz: guardem a minha lei, guardem os meus estatutos, guardem os meus mandamentos. Mas essa lei iria apontar para o cordeiro, essa lei iria apontar para o sacrifício, essa lei iria apontar para o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 5, verso 39, nós vamos dar um pulo na história. Só com a Bíblia é capaz de você fazer isso. João capítulo 5, versículo 39. O Senhor Jesus Cristo falando aos líderes religiosos, aos escribas, fariseus, doutores da lei, homens conhecedores das Escrituras, dos mandamentos, dos juízos de Deus. João capítulo 5, verso 39, ok? João capítulo 5, verso 39 diz, acompanhe na sua Bíblia: examinai-as. Olha aqui a importância de você estar atento com a palavra de Deus. Olha aqui a importância de você estar conhecendo os estatutos de Deus, aqui descrito como as Escrituras. Examinai as Escrituras, não esqueça das Escrituras. E por que não? Pensando no propósito de Deus ao dar a lei, a dar os estatutos e os mandamentos, Ele agora apresenta também o cordeiro. Versículo 39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna, a salvaguarda, a vida eterna. Mas Jesus continua: e são elas mesmas que testificam de mim. São elas mesmas que testificam de mim.
Então você precisa entender que no convite de Deus para você ser santo, em primeiro lugar, é a única escolha que você pode fazer, é a única opção. Em segundo lugar, no convite de Deus para você ser santo, você tem que receber a graça que Ele lhe oferece, pela palavra e pelo Cordeiro, o seu próprio Filho, a quem também Ele nos oferece. Mateus capítulo 5, verso 17 diz: não penseis, Jesus falou certa vez, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Romanos 3,20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que a lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 5,20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei de Deus aponta para Cristo, a lei de Deus aponta para o Cordeiro, a lei de Deus aponta para o sacrifício, a lei de Deus aponta para o sangue que seria derramado para nos purificar, para nos perdoar, para nos salvar. Nós precisamos ter essa compreensão de Levítico ao Novo Testamento. Por quê, irmãos? Porque quem guarda a lei, escute bem isso, quem é um observador da lei, mas ignora o sacrifício, ignora o Cordeiro, ignora Cristo, está sendo nada mais nada menos do que um legalista. Quem é um seguidor, um cumpridor da lei, mas ignora, despreza, não aceita, não recebe Jesus Cristo, que é o Cordeiro, Ele que viria para dar a vida, Ele que veio para dar a vida. Aquele que é cumpridor da lei não passa de um mero legalista, um fariseu, um hipócrita, como o Senhor muitas vezes diz. Aquele que considera o Cordeiro, considera o sacrifício, entenda bem, mas em desacordo com a lei, com os mandamentos, com as Escrituras, esse também se torna um idólatra. Esse também não vai saber entender nem aplicar o sacrifício na sua vida. Então, quando nós entendemos que Deus nos chama para sermos santos como Ele é, esse chamado, então, há uma oferta dupla que Ele nos dá, há uma garantia que Ele nos oferece: a sua palavra e o seu Cordeiro, a sua palavra e o seu Filho Jesus Cristo. E aquele que quer santo precisa ter na vida as duas coisas. Aquele que é santo, ele precisa observar o que Deus é, como Deus é, o que Deus pede dele, o que Deus está colocando como desafio. Como diz o profeta, Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. É isso que o Senhor requer de nós. Nós não podemos, irmãos, dizer: eu estou apenas seguindo o Cordeiro e esquecendo da palavra, porque é a palavra que nos santifica. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, capítulos 16, 17 de João, Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que eu e você somos santificados? Como é que eu e você somos limpos, transformados de mente? Pela palavra. Precisamos dessa palavra. Como também nós precisamos do Cordeiro, como também nós precisamos de Cristo em nossas vidas. As coisas não são dissociadas, elas são una. Paulo diz
Romanos capítulo 12, versos 1. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. O chamado é para você se apresentar diante de Deus. O chamado é para você cultuar a Deus olhando a face do Senhor. De que forma? Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Como é que as pessoas hoje estão louvando a Deus? De qualquer forma, de qualquer modo, de uma forma irracional. E porque muitas pessoas estão louvando a Deus? Porque fecharam suas Bíblias e deixaram de ser seguidas por aquilo que o Senhor diz. Um culto conforme Ele quer ser louvado, um culto conforme Ele quer ser adorado, um culto conforme Ele quer que você se apresente. Por isso que é importante a palavra andar junto. A palavra está ao nosso alcance. Mas Paulo continua: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você, meu amado, só poderá ter uma vida transformada, uma mente transformada, se você se voltar para essa palavra, se você valorizar, observar, examinar como a palavra diz. Se você não conseguir fazer isso, se você não se interessa por fazer isso, como você pode então experimentar o que Deus tem para você? E o que é que o Senhor tem para você? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aqui é o nosso salvaguarda. Aqui é a maneira como Deus nos chama para sermos santos como Ele é. E a maneira como Deus é a maneira como Ele se revela nas Escrituras. Não é algo místico, não é algo que eu fico tentando tatear, descobrir, nada disso já foi revelado, já está aqui. Aqui é o meu manual de adoração, aqui é o meu manual de sacrifício vivo, aqui é o meu manual de santificação. É a palavra do Senhor. Ser santo, irmãos, então não é como muitos pensam: eu faço isso para alcançar, eu faço isso para melhorar, eu faço isso. Não, não é dessa forma que a pessoa se santifica. Só há uma forma, e é através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma. Pela palavra e através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser santo, então, não é se santificar, como os estoicos, como aqueles que por si só estabeleciam então as regras, os castigos, para que eles se tornassem mais santos. Nada disso. Ser santo não é se santificar por conta própria. Ser santo é ser santificado por Deus, Sua palavra e o Senhor Jesus Cristo. Ser santo é fazer o que Deus requer de cada um de nós. Vamos para 1 Pedro, para nós então irmos para a conclusão do entendimento daquilo que o Senhor quer de cada um de nós, de mim e de você. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro vai refletir a passagem que nós lemos de Levítico, capítulo 20, versos 7 e 8. Há uma conexão aqui. O tempo não é o mesmo, o autor sagrado também não. Lá Moisés, aqui Pedro, mas ambos estão falando a mesma coisa, porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento a forma de ser santo é a mesma, não mudou. Passará os céus e a terra, Jesus nos lembra, mas as minhas palavras não passarão. Então não importa que tempo foi dado é o tempo de Deus. Assim como em Levítico capítulo 20, versos 7 e 8, e assim também como 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Por isso, olha aí, como a maneira que Pedro também começa, trazendo o entendimento daquilo que também ele já tinha falado anteriormente, mostrando então o que você agora deve aplicar na sua vida de uma maneira segura, uma salvaguarda.
E ele diz: por isso, cingindo o quê? O vosso quê? Entendimento, irmãos. A maneira como você entende Deus, a maneira como você interpreta as Escrituras, a maneira como você vive a palavra, é fundamental para que você tenha como resultado uma vida santa. É fundamental. Se eu desprezo essa palavra, se eu ignoro a importância dessa palavra na minha vida, não há como eu melhorar de vida. Será apenas um ritualismo, será apenas uma religiosidade, e não haverá nenhuma diferença minha e de quem não conhece a Deus, porque cada um tem a sua maneira de ser religioso, cada um defende a sua fé, mas a fé salvífica, a fé que santifica, olha como ela aparece. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo: olha, esse é o momento de nós sermos sóbrios. Irmãos, quando Pedro escreveu foi no primeiro século ainda, meados do primeiro século, e a coisa já era difícil de se viver, a coisa já estava insustentável. Ele está chamando os crentes, os seus primeiros leitores, a serem sóbrios. A ideia aqui é de não andarem embriagados, não andarem sem o controle, mas serem sóbrios, conscientes de como eles deveriam levar a sua vida. E Pedro aqui está dizendo: olha, vocês devem ser sóbrios e esperar inteiramente, não é esperar em parte, mas esperar por completo. Em quê? Ele diz: na revelação de Jesus Cristo. Lembra quem é o autor da nossa santificação? Quem é o cumprimento da palavra de Deus para a nossa santificação? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro, Ele é o sacrifício prometido, Ele é o que veio e se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra que toma carne, como nós lemos em Filipenses capítulo 2. Mas Pedro aqui está dizendo: nós devemos esperar essa revelação, nós devemos esperar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele está vindo. E quanto mais tivermos essa consciência, irmãos, nós não podemos esquecer da nossa santificação, porque se o Senhor está vindo, como Ele deve nos encontrar? Se o Senhor está vindo, como Ele deve te encontrar? Se o Senhor está vindo, você precisa se santificar. Então, verso 14, acompanhe na sua Bíblia: como filhos da obediência. A obediência certamente é a palavra de Deus. Obediência a tudo o que você sabe do que Deus é e do que Deus espera de você. Então é importante você saber, para que você possa ser obediente. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, e aí olha a maneira como Pedro então nos chama para Levítico capítulo 20, versos 7 e 8. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós a vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito. Onde está escrito? Onde foi escrito? Sede santos, porque eu sou santo. Lá em Levítico capítulo 20, verso 7. É o mesmo convite que o Senhor nos faz hoje. É o mesmo convite que o Senhor fez ao seu povo lá atrás. Porque Deus não mudou, porque Deus não deixou de ser santo, e porque nós somos povo de Deus. Ele diz aqui com propriedade, como filhos. Você é filho de Deus, você se tornou filho de Deus.
Você se reconhece nas Escrituras como filho de Deus, através do cumprimento da palavra na pessoa de Cristo e no derramamento do sangue de Cristo, sendo então aplicado à sua vida? Se você é filho, se você se reconhece, você também tem que levar isso a sério. Terceiro e último lugar, o que significa para Deus a santidade? Em seu convite, significa que nós não podemos nos moldar à impiedade. A cada dia, irmãos, nós estamos aqui numa direção só: quem nós seremos, como nós seremos, diante de um mundo que apodrece, diante de um mundo que não se envergonha de dizer o que ele é. O mundo é sem pudor. O mundo é sem pudor. A santidade de Deus mostra que Deus é inigualável. Mas o mundo, ele é um mundo sem pudor. Então aqui é um aspecto progressivo do qual Pedro nos chama. Há um aspecto que faz parte da minha e da sua decisão. A santificação pela palavra, a santificação por Cristo, é uma santificação posicional. Sede santos. Posicional. Mas ele também diz: santificai-vos. Um aspecto progressivo das nossas decisões, das nossas escolhas, do nosso interesse. E aqui o ingrediente que Pedro nos faz pensar é que, assim como Deus aparecia no Antigo Testamento e decidia ali quem era e quem não era santo, a volta de Cristo está se aproximando. A volta de Cristo também vai revelar quem é e quem não é santo. A volta de Cristo vai dizer de fato quem foi e quem não foi santo. A volta de Cristo vai apresentar quem está na palavra e no Cordeiro e quem não está na palavra e quem não está no Cordeiro. Ele diz: ora, se invocais como Pai, aquele que sem a acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Como nós vivemos é a maneira como nós demonstramos a nossa santidade. Como nós vivemos é a maneira como nós demonstramos o entendimento que temos da santidade. Como nós vivemos é a maneira como nós demonstramos o nosso interesse pela santidade. Como você tem demonstrado essas virtudes na sua vida? O seu envolvimento, o seu apego, o seu desejo pela santidade. Por que você deve pensar nisso mais seriamente? Verso 19 e 20, para nós encerrarmos. Verso 18: sabendo. É importante que você saiba, meu amado, porque você deve se interessar nos dias de hoje pela santidade, porque você deve buscar a santidade como algo único na sua vida, e porque você deve receber a graça que o Senhor nos oferece. Verso 18: sabendo primeiramente que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento. Fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. E aí eu chamo o seu olhar para o verso 20, conhecido com efeito quando? O que é que a Bíblia diz? Conhecido com efeito quando? Antes da fundação. Você já parou para pensar o que Pedro está dizendo? O sangue de Cristo, o sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue de Cristo que nos lava, o sangue de Cristo que tira todas as manchas do nosso pecado, da nossa falta de caráter, do nosso apego às coisas imundas. Só o sangue de Cristo, como diz aquele hino, só no sangue, só o sangue de Cristo. Esse sangue, ele tem um valor,
que supera qualquer riqueza material. Esse sangue, ele tem um valor que cobre todos os tempos, épocas. Esse sangue, ele tem um valor, porque esse sangue, quando derramado, ele foi reconhecido antes de quê? O que é que diz a sua Bíblia? Versículo 20: conhecido com efeito, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de Deus. Então olha só, para que nós encerremos, o sangue que um dia foi derramado no Calvário, o sangue que um dia foi derramado no madeiro para nos lavar, este sangue já tinha o seu valor, já tinha o seu reconhecimento como sangue derramado, como sangue de remissão, como sangue de transformação antes da fundação. É por isso, irmãos, que o sangue de animais, sangue de touro, sangue de bode, sangue de seja o que for, não tira pecado nenhum. Só o sangue de Cristo. O chamado de Cristo nessa noite continua: sermos santos como Ele é. O chamado de Cristo continua: valorizarmos o derramar do sangue de Cristo na nossa vida. O chamado de Deus para a santificação é isso. O convite de Cristo: vinde a mim. O convite de Cristo: se confessarmos os nossos pecados. O convite de Cristo de sermos nele santos. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor.